Boa noite. Lembrando de desligar o celular, todo mundo. A leitura de hoje é de uma mensagem do livro Pão Nosso. Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus em João. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Querido amigo Jesus, nosso Mestre, benfeitores que estão aqui presentes, trabalhando desde antes para que essa noite pudesse frutificar. Obrigado por podermos estar aqui, partilhando deste momento de elevação. Obrigado por esta casa que nos abriga, por essa doutrina que nos ensina. Obrigada, Senhor, por cada um de nós que aqui se encontra. Que a luz das suas palavras penetre em nosso coração e que a nossa amiga, que as trará até nós, possa ser inspirada para que aquilo que foi planejado pela espiritualidade maior possa acontecer aqui esta noite. Somos gratos, Senhor, por essa doutrina, por esta casa, por esta noite. Abençoe a todos nós. Que assim seja. E a palestra de hoje é o confortador tema Pedi e Obtereis, com a nossa amiga trabalhadora da casa, Merily Lopes. Bem-vinda. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Pedir e obtereis. Um ancião caminhava de uma aldeia para outra. Imagina, a gente caminhando, né? De uma aldeia para outra. E ele, então, tinha como companhia o seu cachorro. E ele saía pregando a palavra de Deus. Então, ia ele caminhando, né? De uma aldeia a outra. E onde ele chegava, ele pedia hospedagem e ali ficava. Só que um dia, escureceu mais rápido do que ele calculou. E ele não tinha chegado ainda em nenhuma aldeia. Ele estava no meio do caminho. E aí ele fez uma oração. Ele pediu a Deus que o auxiliasse, que o ajudasse, porque ele precisava de um lugar para dormir. Que Deus então o auxiliasse a passar por aquela noite e chegar no outro dia vivo, né? Que ele gostaria realmente. Ele não sabia onde estava. Então ele vai andando e chega a ver uma gruta. Aí quando ele vê essa gruta, ele fala, era pequena, mas ele diz, é aqui mesmo que eu vou ficar. Vou dormir aqui e de manhã sigo. Quando ele estava para entrar na gruta, veio uma nuvem de moscas e o atacou.
E ele então teve que sair dali rápido, foi caminhando. E ele diz, Senhor, mas eu te pedi, eu preciso de um lugar, já está escuro, o que eu vou fazer? E ele continua então pedindo a Deus que o auxilie. Ele anda mais um pouco e ele vê uma ponte, um riachozinho passando. E do outro lado, apesar de já estar escurecendo, do outro lado tinha uma terra que parecia um pouco mais clara. E ele, quando vê aquela terra, diz, ali eu acho que vai ser mais seguro, então eu vou ficar ali, vou passar a noite ali. Quando ele está para passar para o outro lado, a ponte cai. Senhor, onde eu vou passar a noite? Eu preciso tanto de um lugar, agora a ponte cai. E eu pedindo aqui, um homem que saiu pregando as mensagens de Deus. Ele anda mais um pouco. Aí agora ele já está, chateado, mas ele vai, meio que resmungando. E ele vê uma árvore. Ele vê uma árvore imensa. Agora sim, achei uma árvore. Vou passar a noite aqui, né? Porque a árvore está bem grandona, eu vou me esconder aqui. Só que aí começa a ventar, começa a chover e a árvore cai. Ele já está chateado da vida, né? Já reclamando com quem? Com Deus. Que lembra que ele está caminhando sozinho. Tem um cachorro, mas está ali conversando com Deus e reclamando. A árvore caiu. Chovendo agora, com ventania. E agora, Senhor, o que eu faço? Aí ele já está revoltado, desanimado mesmo, e reclamando. Alguém conhece alguém assim? E reclamando. Aí ele vê uma luzinha. Sempre tem a luzinha, né? Ele vê uma luzinha. É uma casa. E ele vai se aproximando todo feliz. Senhor, muito obrigado, uma casa. Agora eu vou ter um lugar para me hospedar. Ele bate na porta, todo esperançoso. A pessoa que o atende é muito grosso, muito sem educação mesmo. Diz para ele, sai daqui, a gente não atende ninguém, nenhum estranho, nem pensar, ninguém vai passar a noite aqui nessa casa. Agora ele se desespera mesmo, né? O que ele vai fazer? Ele fala, fui esquecido por Deus. Deus não ouviu minhas preces. E aí ele chega um pouquinho do lado da casa, fala, sabe do quê? Vou deitar aqui mesmo, vou dormir ao relento. E estava chovendo, vocês lembram, né? E aí, com aquela chuva e ele tentando ali dormir, o cachorro começa a latir, latir, latir. E daqui a pouco o cachorro vai embora, foge. Aí ele fala, agora nem o cachorro eu tenho mais. Aí tá, aí ele fica ali, dorme, tenta dormir. No meio da noite ele ouve alguns gritos, algum barulho, mas ele já está tão cansado, tão exausto, e ele dorme. E ele acorda, então, já está sol agora, a chuva passou. Ele acordou, o que ele tinha pedido a Deus, né? Senhor, que eu possa amanhecer o dia, né? Que eu possa acordar no outro dia bem. Aí ele vai e fala, vou fazer o percurso agora de volta para chegar na outra aldeia que eu precisava chegar. E quando ele passa em frente à casa de novo, alguém está passando também e diz assim, o senhor ouviu o que aconteceu nessa casa ontem à noite? Ontem à noite, nessa casa, chegaram alguns bandidos e assaltaram a casa e mataram todos que estavam ali dentro. Aí ele sai andando, agradecendo a Deus. Se eu tivesse dormido naquela casa, eu estaria morto hoje. E pior, se meu cachorro não tivesse fugido, eles iam ouvir o barulho, porque ele estava fazendo tanto barulho, e iam ter me visto, ter me achado. E o cachorro foi embora. Obrigada, Senhor. O Senhor ouviu as minhas preces. Aí ele passa mais um pouco e tem um rapaz perto da árvore, observando a árvore, né? E aí o rapaz diz para ele, olha que interessante, né? Essa árvore caiu, ainda bem, porque aqui era um covil de lobos. Agora os lobos não vão ficar mais aqui. Novamente ele sai agradecendo a Deus aquela bênção, porque novamente Deus olhou por ele. Anda mais um pouco, o que ele vê? Aquela pontezinha, um riacho, né? E ali estava um lavrador dizendo assim, bom mesmo que essa ponte caiu. Porque ali do outro lado tem uma terra mais clara que muitas pessoas que não conhecem a região vão para ali sem saber e, na verdade, aquela terra mais clara é um pântano. E muitas pessoas perdem a vida naquele pântano.
novamente ele entende que Deus estava olhando para ele. E claro que aí, né, ele fala, deixa eu lá dar uma passadinha, ver o que tinha naquela gruta, né? E aí ele chega perto da gruta, olha assim, aí vê que tinha um ninho de cobras. Então ele foi realmente atendido no que ele pediu. Ele pediu, ainda que depois ele continuasse reclamando, né? Essa história está no livro Ideias e Ilustrações, é pelo espírito Néio Lúcio, de Chico Xavier. E a mensagem termina assim: o Pai ouve sempre nossas rogativas, mas é preciso compreender as respostas dele. Deus, então, sempre nos ouve. Nós vamos passar, a gente fala assim, mas a história é exagerada, uma noite só acontecer tudo isso. Mas se nós imaginarmos a nossa vida passando por isso, às vezes que acontecem coisas difíceis que nós não entendemos, mas será que Deus está olhando? Claro que está. Né? Quando nós fazemos oração, a nossa oração é ouvida. Né? Pedi e obtereis. E nós teremos realmente a resposta. Nós vamos ver... Você diminuiu um pouquinho? Obrigada. Nós vamos ver em Mateus 7, 7, 11, a passagem, né, que Jesus nos diz: pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. Que consolo, né? Então, pedi e vos será dado. E ele continua dizendo: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? E completa dizendo: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedem. Se nós, que somos, né, como ele diz, maus, né, nós que ainda não estamos perfeitos, quando nossos filhos pedem, né, um pão, nós não damos uma pedra. Como que Deus, que é o Pai perfeito, vai nos dar alguma coisa ruim? Né? Então, nós temos que refletir nisso. E aqui, nesse livro Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, é dito: como pedir, confessamos nossa fraqueza. E, com esse ato de humildade e de fé, criamos condições de receptividade para que a graça divina possa atuar sobre nós. Então, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, muitas pessoas acham, não preciso pedir, Deus sabe, né, o que eu preciso. Não, como pedir, nós mostramos realmente a nossa humildade, é um ato de humildade. Nós podemos, Senhor, me auxilia aqui, né, eu estou precisando de ajuda. Agora, ele completa: não basta, porém, pedir. É preciso, em complemento, procurar e bater. Isto é, que trabalhemos até atingirmos o objetivo. Então, não basta nós falarmos, Senhor, me dá alguma coisa, e ficar parado, né? Nós temos que trabalhar. Então, é preciso esse complemento, né? O procurar e o bater, que nós vamos, então, estarmos trabalhando. E no Evangelho segundo o Espiritismo é dito: há quem conteste a eficácia da prece, com o fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes, e achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Será que tem razão isso, as pessoas que pensam assim? Mas se Deus já sabe tudo, né? Se ele sabe tudo, se tem uma lei imutável, se eu pedir alguma coisa, vai modificar? Será mesmo? Será que eu não preciso pedir? E ainda dentro desse mesmo raciocínio, no Evangelho, ainda em outro capítulo, é dito assim: pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso.
Aí tem pessoas que falam assim, não, nós viemos aqui para sofrer mesmo, estamos nesse planeta, vamos sofrer mesmo. Será que é assim, gente? Não, né? Tem gente que ainda fala, chega pior, fala assim, não, eu mereço, foi na minha outra vida, foi algum momento que eu fiz uma coisa muito errada, então agora eu posso sofrer. Será que é assim? E tem um complemento, né? Então, será que é para cumprir esse curso, né, as nossas provas? É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Será que nós sabemos qual é o curso que nossa vida tem que seguir? Quando nós estamos passando por um momento difícil, será que a gente só para e fala, é isso mesmo, Senhor, eu vou ficar aqui paradinho, eu tenho que sofrer mesmo? Mas era isso mesmo que Deus queria para mim, para nós? Ou Ele queria, não, tá difícil, vai lá, consegue, trabalha. Ou pior, muitas vezes nós ouvimos pessoas passando, ou vemos pessoas passando por dificuldade, e algumas pessoas dizem, está pagando seus débitos. Será que Deus não nos colocou na vida daquela pessoa para auxiliar aquela pessoa? Será que a pessoa já pagou todos os débitos que tinha? Nós sabemos esse curso, o que a vida espera de nós, o que nós precisamos fazer? E Kardec insiste, então, no Livro dos Espíritos, ele continua no mesmo assunto. Podem as preces, que por nós mesmos fizermos, mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso? Então, nós mesmos fazendo a prece por nós mesmos, será que dá para desviar esse curso do que nós tínhamos que passar? E a resposta é, as vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Então, tem algumas provas que nós vamos ter que suportar até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e, dando-vos a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Então, por vezes, nós passamos, nem todas as dificuldades que nós passamos na vida, precisamos passar. Mas tem coisas, às vezes, nós vemos, assim, casos até mais graves, né? Uma pessoa com uma doença que não vai ter cura, aí você fala, nossa, que dificuldade. Então, tem coisas que não tem como mudar, né? Muitas coisas nós podemos mudar, mas tem coisas que não podemos mudar. Mas quando fazemos a prece, os espíritos amigos, né? O nome que nós quisermos dar, né, o anjo da guarda, o espírito protetor, está ali perto de nós. E quando nós fazemos essa prece, ele vem, então, nos auxiliar. Vamos dar um exemplo disso. Um homem sobe uma montanha. Está subindo lá a montanha dele, está subindo a montanha. Aí ele começa a cansar, né? Porque quem faz né, caminhada para subir montanha, né, escalada, a gente sabe que cansa mesmo, né? Então, chega um momento que você está lá, com sede, com fome, com calor, cansado, né? Você fala, meu Deus. Aí, o que você faz? Vê uma árvorezinha. Fala, agora eu vou ficar nessa sombra aqui, vou tomar uma aguinha, vou comer uma frutinha, porque não pode comer muita coisa, né, gente? Porque a gente ainda está subindo a montanha. Se a gente parar para comer muito, não sobe mais. Então, vou comer uma frutinha, tomo uma aguinha, e aí vou, descanso, e depois, aí você vê aquela vista maravilhosa, né? Senhor, agora estou preparado, posso continuar seguindo para subir até o topo da montanha. E aí é dito, a prece como alimento espiritual produz efeitos semelhantes. Então a prece é essa descansadinha que a gente dá subindo a montanha da nossa evolução. Né? Quando está muito difícil, quando nós estamos muito cansados, para um pouquinho. Né? Vamos nos conectar com Deus. Vamos pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, para nos auxiliar. E aí a gente sai renovado dali e diz, agora eu vou seguir. Porque eu sei que a subida é íngreme, mas eu preciso subir. Eu preciso fazer isso. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis. E concedido vos será o que pedirdes. Isso está em Marcos 11, 24. Olha que interessante. Seja o que for que peçais na prece. Olha que maravilha, gente.
Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo completa. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter. E fora injusto acusar Deus se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ele sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Aí você fala, não, você fala que pode pedir, a gente vai obter, e agora você está dizendo que não, né? Ou a espiritualidade está dizendo, não, é ilógico a gente achar que vai receber tudo que nós queremos. Aí nós temos 2 exemplos aqui. Deus, então, sabe que nós precisamos, né? Vamos pensar num pai. Um filho chega para o seu pai, vamos colocar uma criança de 10 anos. Fala, pai, já sei o que eu quero ser. Eu quero ser médico. Ah, eu tenho uma vocação para ser médico. Eu quero ser médico. O que o pai fala? Ótimo, meu filho. Você vai ter que estudar bastante para você ser médico. Aí o filho olha para o pai e diz, mas estudar eu não quero. Eu queria ser médico, mas, não, estudar é muito cansativo. O que aquele pai fala? Meu filho, vai ser médico sem estudar? Não dá, né? A gente ouve até casos, né, que às vezes um pai ou outro, eu acho que mais antigamente, eu acho que hoje isso não acontece, espero que não aconteça, de pais que compram diplomas para filho, né? E é muito triste, porque como? Como que você vai ser um médico? Como você vai operar alguém não tendo estudado, meu Deus? Não dá. Então, quando nós pedimos, com essa nossa infantilidade, Deus, eu quero... vai dar muito trabalho, né? Não dá para ter um atalho para passar por isso? Aí Deus não faz atalho para gente. Você quer, você se esforça, você consegue. Mas precisa do seu esforço. Então, pedir e obtereis. Seja o que for que você pedir na prece, crede que obtereis. Mas nós não podemos agir como crianças e achar que eu vou ficar sentado, né? Vou ficar parado e vou dizer, Deus, me dá, eu quero. Né? Aí não dá. Um outro exemplo. Imagina, uma pessoa chega no médico e o médico diz, olha, você tem um problema que você precisa operar, senão você vai morrer. Você precisa operar. Aí a pessoa diz assim, não, operar eu não quero. Eu quero me tratar, eu quero ficar bem. Eu não quero morrer. Mas eu tenho medo de sentir dor. Não, operar vai doer muito. Será que o médico pode fazer isso? Né? Não, eu vou te fazer uma operação que não doa. Entende? É isso que eu vou fazer para você. Não vai doer. Então é mais ou menos isso. Tem coisa que nós vamos ter que passar. E vai doer. Ou vai ser cansativo, vai ser trabalhoso. Mas se nós queremos, nós vamos conseguir. Então, nós precisamos ver essa diferença, né? Agora vai fazendo essa diferença assim, tá, então estou começando a entender, eu posso pedir, mas eu vou ter que me esforçar para isso. E Emmanuel tem um texto maravilhoso no Vinha de Luz, que eu convido a todos vocês, que eu não trouxe o texto todo aqui, que ele diz, que pedes? Que pedes? Então agora, pedi e obtereis, mas o que pedes? E ele diz assim, o ambicioso pede reserva de milhões. Que ambicioso quer muito dinheiro. Né? O egoísta pede satisfação só para si mesmo. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Não quer se esforçar, quer prosperidade, mas né, sem esforço. Os revoltados pedem direito sem deveres. Não quer. Quer lá ter seus direitos, mas deveres não. Né? Quando chega a minha parte, não quero fazer nada. Mas eu tenho direitos. E Emmanuel diz, várias vezes no texto, ele vai colocando essa parte e ele fala, que pedes a vida, amigo? Vigia cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes a vida? Que pedes? O que nós estamos pedindo? É essa reflexão que nós precisamos entender. Pedir e obtereis. O que pedes? E aqui eu quero fazer um intervalinho, uma pausa no tema, que pede conforto, está todo mundo pensando o que está pedindo. Que eu gostaria de falar, às vezes a gente cita aqui vários livros que a gente estudou, colocou, né? Muitas vezes pessoas chegam para mim e perguntam assim, quais são os livros novos que nós podemos indicar a um amigo? Quais são os livros novos, os autores conhecidos? E a doutrina sempre fala, nós não proibimos livros. Mas olha que interessante, nós podemos então indicar livros.
Tem livro sendo lançado, eu acho que quase todos os dias. Livros espíritas apenas que eu estou falando, não estou nem falando dos outros. Só que nós deixamos um pouquinho, esquecemos, deixamos de lado alguns livros mais antigos. E aí eu trouxe realmente um livro, que eu trouxe vários slides desse livro, Almas Crucificadas. Esse livro é pelo espírito de Vitor Hugo. Vitor Hugo, né, foi contemporâneo de Kardec, ele estudou o espiritismo também, e ele tem livro tanto pela Zilda Gama, que foi ela que escreveu esse, e por Divaldo Franco. Zilda Gama, simplesmente como médium, ela psicografou mensagens de Allan Kardec, como espírito. Para a gente saber quem foi essa pessoa encarnada, essa médium. Né? Ela fez 5 obras só de Vitor Hugo, e tem outras. E se você perguntar aos espíritas, você já leu o livro Almas Crucificadas? Poucas pessoas vão falar, já li. Agora, quem leu tem que falar assim, quantas vezes você já leu esse livro? Esse livro é uma história romanceada, né? Romanceada é como quando eles dizem, tipo novela, quando a história tem personagens, né? E tem os personagens, tem a trama, Almas Crucificadas, né? Muito envolvente. Só que no meio do livro, né, vários capítulos, vai acontecer alguma coisa com o personagem, sempre tem uma mensagem de um espírito elevado. Ou esse espírito é através da mediunidade que vem falar, a pessoa está acordada, ou através de sonhos. As mensagens, se nós pegássemos só as mensagens desse livro, separasse essas dos mentores, né, e separássemos, estudássemos, eu acho que a gente passaria a vida toda estudando só essas mensagens. É tão profundo, a doutrina tem tanta coisa tão maravilhosa. Não vamos dizer aqui novamente, não estamos fazendo nenhuma campanha contra livros novos, porque tem muita coisa boa sendo feita, né? Sempre. Nós temos que valorizar o que é feito ao nosso tempo, mas nós não podemos deixar perder obras tão maravilhosas quanto essa, e como outras que não são mais faladas. Né? Espíritos elevadíssimos que vieram até nós, serviram de médios e desencarnaram e a gente esquece. E a gente meio que fica debatendo pessoas que agora falam, você viu aquilo que a outra pessoa falou, que era polêmico, que foi isso, que foi aquilo. Será que nós precisamos mesmo perder tanto tempo com essas polêmicas, com tanta coisa maravilhosa que nós temos, né? Voltando, então, ao assunto. Então, sempre quando vocês virem o desenho ali do livro, é desse livro, Almas Crucificadas, que eu peguei algumas mensagens desses mentores, pequenininhas. E voltando, então, que pedes a vida? Quase todos os seres planetários se iludem em seus anelos. Anelos aqui, aspirações. Almejam regalias sociais, quando justamente na obscuridade dos lares, desguarnecidos, no cumprimento rigoroso dos encargos humildes, é que se edificam os mais sólidos alicerces da felicidade futura. Pedimos então riquezas, regalias, queremos ser conhecidos, ter muitos amigos, né? Nós queremos, claro que nós queremos. Quem não quer viver numa casa bonita, ter um carro bonito, tá bem, né? Mas esquecemos dessa parte aqui. Justamente na obscuridade dos lares, né? Aqueles lares desamparados, bem simples, e no trabalho, né? Nos encargos mais humildes, é que nós vamos conseguir esse alicerce mais sólido. Porque às vezes a vida fica parecendo que está fácil demais do lado material e nós esquecemos um pouquinho desse lado de crescimento espiritual. Se nós tivermos, né, bens materiais, que ótimo. Não é proibido ter bens materiais. Mas nós temos que lembrar disso. Porque quando nós temos, nós sempre achamos que alguém tem mais. Então, por vezes, nós pedimos o que o outro tem. E outro dia alguém falava comigo isso, uma pessoa bem sábia disse assim, uma vez alguém me disse, você pede a casa, aquela casa mais bonita, né, que você passa assim e vê, mas você quer a vida daquela pessoa também? Aí a gente fala, não, você não sabe nem como aquela pessoa vive dentro daquela casa mais bonita que tem. Então, realmente, né, o que nós estamos pedindo quando nós pedimos esses bens materiais? Não, novamente, não é proibido pedir, mas
Por que o desejo? Para que nós queremos? Qual é a nossa necessidade, né? Toda ilusão humana, olha que interessante, toda ilusão humana provém de pretender uma aventura ininterrupta durante a sua estada na Terra. Quando o alvo a culminar na existência planetária é o da conquista da perfeição ou da purificação espiritual, da liberdade eterna. Nós queremos uma felicidade ininterrupta. Não existe. Ninguém é feliz o tempo todo. Nós viemos para cá para uma escola, né? Sabemos que a Terra é uma escola. Como que nós vamos ficar só na hora do recreio? Tem como? A gente vai para a escola que é a hora do recreio, né, gente? Todo mundo foi criança aqui. Hora do recreio é bom, ótimo. Mas como que nós vamos ficar só na hora do recreio? Não dá. E o dia de prova? O dia de prova não dá para ficar tão feliz, né? Depois da prova, se a gente fez uma boa prova, até fica. Mas antes dá aquele nervosinho. Então, como que nós queremos pedir essa felicidade, essa aventura ininterrupta? Se o que nós estamos fazendo aqui é progredir, passar de ano para outra série, né? Aí passamos de ano. Então, na realidade, ele diz aqui, toda a ilusão humana, né? Provém dessa felicidade que nós queremos o tempo todo. O tempo todo nós queremos ser felizes. Que também seria bom, né, gente? Mas tem hora do trabalho, tem hora das provas, tem horas que nós sabemos que tem que falar um pouco mais sério. Que pedes a vida? Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Por vezes queremos mensagens. Ah, meu mentor me passa uma mensagem. Aí vem uma mensagem, né? Você pede a Deus, um amigo liga, um livro, um filme, alguma coisa boa que a gente vê e fala, veio de encontro ao que eu estava pedindo. Aí você vê aquela... Aí daqui a pouco você já está pedindo outra, né? Você não, nós todos, né? Nós fazemos isso. E aí, um exemplo disso, que eu fico muito triste realmente quando eu vejo, quando pessoas perdem entes queridos e vão a médiuns pedir carta. É lindo. Olha que consolo. Tem médiuns fazendo carta, como o Chico fez. Coisa mais linda que tem. Só que aquela pessoa vai lá, perdeu o ente, está triste, pede uma mensagem. Passa semanas, são, né, aquela romaria. E a gente nem sabe se o espírito está preparado para enviar a carta. Aí uma outra pessoa consegue, porque o espírito entrou naquela mesma sintonia, pôde passar a carta, a pessoa recebe a carta. E aí sai dali emocionado, né? Que lindo, eu recebi a carta daquele meu ente querido que se foi. Eu tenho certeza que essa carta é dele, o que ele falou está aqui, não é enrolação. Foi ele que escreveu. Na próxima semana, quem está lá de novo? A pessoa, pedindo outra carta. Como, gente? Como que a gente vai ficar o tempo todo pedindo carta, pedindo provas do plano espiritual? É lindo receber uma, né? É um consolo. Às vezes a gente sonha com alguém que partiu e a gente se sente tão reconfortado. Agora, não dá para ser todo dia. A espiritualidade tem mais o que fazer, né? Esse espírito está evoluindo no plano espiritual. Então, nós não podemos ficar agarrado pedindo novamente, de novo e de novo, essas provas, né? E aí nós continuamos a pedir, né? Jamais, em hipótese alguma, devemos entregar-nos ao desespero, à falta de coragem nos instantes de embate morais, por mais acerbos que sejam. Não vamos nos entregar ao desespero. Que a gente possa pedir ajuda, que a gente possa fazer oração, mas não se entregar ao desespero por mais difícil seja esse momento. E ele completa dizendo, Jesus não abandona as suas ovelhas. Jesus não nos abandona nunca. Jesus vai estar sempre conosco, sempre conosco. O que nós precisamos é estarmos com Ele. Entrar nessa sintonia e pedir, e acreditar e ter essa fé. Mas Ele nunca vai nos abandonar. Então nós temos que imaginar, se está difícil, é porque eu preciso aprender algo. É uma prova, estudei. Agora vem aquela prova, lembra da escola? E eu tenho que passar por ela. Mas Jesus não nos abandonou, Ele está conosco. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera, senão, a luz do entendimento.
Então, que nós possamos compreender realmente, né, essas dificuldades que chegam, que são difíceis, mas que nós possamos entender ela como lição para esse esclarecimento, para nós subirmos um pouquinho mais. E eu trouxe aqui alguns exemplos que é dito, não basta simplesmente pedir, é necessário merecer. Então, nós precisamos merecer. Pensa, então, um agricultor que pede, então, está com aquela terra, né, lá para plantar, e ele precisa plantar, e ele faz uma oração. E ele pede força a Deus, ele pede força para conseguir, então, plantar, tratar, cuidar daquela plantação que ele tem. Mas ele não pode pedir força e não acordar no outro dia de manhãzinha, porque o agricultor ele acorda bem cedinho, né, gente? E nós temos que agradecer pelos agricultores, né, por todos os trabalhos, né? Lindo esse trabalho, que eles ficam preocupados com o tempo e com tudo. Então, ele pode pedir a Deus esse auxílio. Dá-me força, Senhor, para eu conseguir, né, ter força para trabalhar, para cuidar dessa plantação. Mas eu não posso pedir a Deus, planta para mim. Não dá, né? O esforço é meu. Então, eu peço o auxílio. Mais um exemplo. Já pensou um arquiteto olhando a planta de um prédio, imaginando como vai ser o prédio e aquela construção? Já pensou se ele faz uma oração e pede, Senhor, me ajuda aqui, dai-me coragem, e fica parado, só imaginando? O prédio nunca vai sair do papel. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa pegar ele precisa juntar tantas pessoas para trabalhar, são tantas pessoas diferentes, são tantas pessoas envolvidas na construção de um prédio, né? Desde a licença que precisa e tudo, e ver qual é o terreno, onde vai ser. São tantas coisas, então você pode pedir coragem para esse projeto imenso. Mas você não pode ficar parado e querendo que Deus faça, né? Senhor, faça para mim aqui. E mais um exemplo, um escultor. Já viu pessoas que pegam pedra? Eu trouxe até aqui, eu até achei alguns desenhos já da escultura, mas a pessoa pega uma pedra, não estou nem falando de argila, que também é dificílimo, né? Mas da pedra mesmo, a pessoa vai esculpindo na pedra e sai ali uma escultura maravilhosa, né? Sai assim de um tudo. Você já pensou, gente, o que é fazer aquilo? Você ter na sua mente, né? Então, novamente, ele pode pedir, Senhor, dá-me inspiração. Dá inspiração para eu saber trabalhar aqui. Porque uma coisinha errada, acabou a pedra, né? Tem que começar de novo. E o trabalho é maravilhoso, mas ele precisa fazer. Não nos aventuramos a pedir sem dar de nós mesmos. Então, se nós formos pedir, vamos dar de nós mesmos. Precisamos fazer esse trabalho. E aqui no Reformador, Emmanuel nos diz: desejai ardentemente, e as oportunidades aparecerão. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir. Então, a gente está falando o tempo todo aqui, né? O que pedes, o que pedes. E aqui a gente fala, tá bom, aqui ele está dizendo, olha só o que você pode pedir, né? Desejai ardentemente as oportunidades e elas aparecerão. Agora, é preciso combater o bom combate. Que bom combate é esse? Por vezes nós combatemos com o mundo, combatemos com a família, com quem está do lado, né? Com o que está acontecendo no mundo. E o bom combate é o combate nosso conosco mesmo. É o combate onde nós vamos nos aperfeiçoar, nós vamos nos melhorar. Quando a gente está cansado e não consegue fazer, porque tem esses momentos, Senhor, está difícil demais. E eu tenho que me superar naquele momento. Eu tenho que me superar, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer na hora que eu não estou querendo. Na hora que eu queria só cair e me esconder assim. Não tem aqueles dias que a gente quer se esconder e falar, não quero. É nesse dia que eu tenho que combater o bom combate. Esse bom combate que é comigo mesmo. Não, eu tenho que reagir. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer. Porque se eu desistir, quem é que vai fazer por mim? Né? Quem vai estar fazendo essa evolução por mim? Quanto tempo eu vou esperar a espiritualidade ficar aqui? E eles estão auxiliando o tempo todo. Quanto tempo eu vou esperar para dar alguma coisa de mim? Né? E aí a gente começa nesses questionamentos conosco mesmo, não é com o outro. Esse é o bom combate. Esse é combater o bom combate. Porque nós estamos combatendo muito.
mas é tudo que está para fora, né? Parece tudo que está fora a gente quer combater, porque o outro fez, aquele fez, não sei o que, não sei o que. E aí a gente vai tirando essa responsabilidade de nós mesmos. Então vamos colocar essa responsabilidade em nós. O que eu estou passando na minha vida agora, só eu posso dar um jeito. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Aí eu posso pedir. Roguemos a Deus valores eternos que se incorporem à nossa individualidade imperecível, de modo a lutar com coragem nas diversas frentes de experimentação a que nos conduz o esforço evolutivo. Então, que nós possamos saber que tudo que nós estamos conquistando agora é para essa nossa individualidade imperecível. Nós não morremos, morre o corpo. Tudo que nós conquistamos fica conosco, vai conosco para a próxima vida. Então, tudo que eu fizer hoje vai se acumulando, vai sendo esse esforço evolutivo que temos feito e que estamos fazendo. Não vos entregueis à dor, porque esta deprime e dissolve os elementos reagentes e benéficos, sem os quais os corpos caem em invencível desalento ou falta de energia para as lutas da existência. Se nós nos entregarmos à dor, realmente fica muito difícil, né? Essas energias, então, que nós pedimos, fazemos a oração, conquistamos, então, essa energia, olha só que interessante, né? Esses elementos reagentes e benéficos, que são o que chegam até nós quando estamos fazendo oração. Quando eu me entrego à dor, se dissolve essa energia. Eles não conseguem estar perto de nós, nos dando força. Depende do esforço próprio, secundado pela ajuda dos amigos invisíveis, o vosso triunfo na Terra. Não estamos sozinhos. Olha que lindo. Então, se nós quisermos voar, depende do esforço próprio. Agora, os irmãos espirituais vão estar conosco. Eles vão estar nos auxiliando. E por isso, lembra no começo que a gente fala, pedir esse gesto de humildade, né? Eu estou me esforçando, mas eu posso pedir, porque eu não estou sozinho. Ninguém está sozinho. Nem aqui no plano, né, de encarnados quanto de desencarnados. Nós temos amigos, nós temos pessoas para quem contar. Nós podemos ligar para alguém e dizer, hoje está difícil, está difícil. Faz uma oração para mim, porque eu não estou conseguindo fazer. Né? Isso é pedir também, é pedir ajuda, né? É deixar esse orgulho de lado e ter coragem. Isso também é coragem. Cada ser tem um destino a cumprir, em conjunto com os companheiros de jornada, para vencer todas as batalhas terrenas. Então, cada ser tem o seu destino. Isso não vai ser mudado no sentido, né? Ah, peraí que eu vou ficar só aqui parado e aí nada vai acontecer. Não, cada um tem o seu destino a cumprir. Quando não proferimos palavras de revolta contra as leis supremas, de blasfêmia, de pessimismo, temos a proteção dos espíritos, dos amigos espirituais. Aí vai parecer assim, ah, não, agora já é ameaça dos espíritos, né? Se nós não tivermos essas palavras de revolta, a gente vê, né, no primeiro exemplo mesmo, o ancião lá reclamando, poxa, senhor, o senhor não ouviu, não atendeu as minhas mensagens, as minhas rogativas. Se nós tivermos, né, aquela coisa de blasfêmia, de pessimismo, por que os espíritos, os irmãos espirituais não conseguem estar? Porque nós descemos de vibração. Nós entramos na sintonia de quem reclama, de quem está revoltado, de quem blasfema. E aí caímos nessa sintonia de pessimismo. E a espiritualidade, amiga, não pode ir contra o nosso livre-arbítrio. Eles não vão lá e falam assim, sai dessa sintonia agora. Não. Eles esperam, falam assim, ó, sobe um pouquinho a sintonia, que eu desço um pouquinho a minha, a gente se encontra ali no meio do caminho e eu te ajudo, eu te dou a mão e a gente vai. Agora, quando eu entro naquela sintonia, será, né, a gente tem visto muito isso, né, uma sintonia assim, meio de medo, de desespero. Caímos de sintonia. E eles estão ali, esperando para auxiliar. Estão ali, esperando para dar a mão. Ó, vem mais um pouquinho. Você precisa vir mais um pouquinho. Mas eu não consigo. Porque eu estou naquela... Não vai dar. Não, está muito ruim. Estou ali. E eles estão ali. Estende a mão. Estende a mão. É isso que ele está dizendo. Então, não é uma ameaça. Ah, se você fizer isso, nós não vamos olhar por vocês. Não. Se nós ficarmos realmente nessa sintonia de pessimismo,
não dá para sair dela, porque tem muita gente nela. Aqueles que se voltam para Deus adquirem faculdades surpreendentes, que todos consideram mágicas e são, todavia, inerentes às criaturas humanas, submissas às leis divinas. Então, quando nós vemos algumas pessoas assim, faz tanta oração, você vê aquela pessoa de bem com a vida, você fala, nossa, né? Esse é um mestre, é um sábio. A gente fica tão assim, otimista de ver essas pessoas, né? Às vezes aquela pessoa assim, no Brasil tinha, né, as pessoas mais idosas, assim, claro que aqui também tem, mas eu lembro assim, aquelas pessoas assim, você vê, tá sempre sorrindo, sempre de bem com a vida. Você fala, nossa, é uma mágica, né? Não, é a pessoa que realmente acredita, que tem essa fé, que faz a oração. Parece uma mágica. Porque tudo que aquela pessoa pede, oferece, por isso as pessoas querem, né? A gente vê o Chico no final da vida, todo mundo querendo estar lá. Eu quero estar lá com ele, eu quero ir lá, ele tem que me encostar, ele tem que falar uma palavra para mim que eu sei que eu vou melhorar. Por que ele tinha aquilo e nós não? Porque ele se esforçou muito, foi um trabalho longo, né? Então, assim, aí parece que é uma mágica. Ah, se é fazer mágica, eu também quero aprender a fazer. É esse esforço que a pessoa faz, né? E consegue, então. Então, não é uma mágica, né? Não são milagres. É realmente o esforço que a pessoa emprega para isso. A prece, além de nos fortalecer o coração, amplia a nossa visão espiritual com relação aos problemas do mundo, dos homens, da sociedade e das provas remissivas que nos reconduz ao Pai. Então, a prece, ela nos fortalece. Mas agora, ela amplia a nossa visão. E eu acho que a doutrina espírita, eu acho não, tenho certeza, a doutrina espírita faz isso com todos nós, no sentido de, agora eu entendo o momento que o mundo está passando, aí você fala, é um crescimento, nós estamos passando de uma fase para outra, precisavam esses espíritos vir, precisavam os conflitos. Então é isso. Quando a prece nos fortalece, entendi, está difícil. Mas é por isso que estamos passando por esse problema, né? No mundo, ou na sociedade, ou dentro da nossa família. Por isso eu tenho uma pessoa difícil aqui comigo. Então é isso. Quando eu faço essa prece, as coisas ficam mais claras. Quando eu tenho um entendimento que não é só essa vida, só esse corpo aqui, então tem mais. Vai acontecer mais coisa, né? Vai ficar melhor, vai melhorar. Vamos todos ficar perfeitos. Jesus nos disse, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Era justamente o que ele estava fazendo. Vai, caminha, uma montanha. É uma montanha longa, gente. Nós temos que falar, né? Mas podemos chegar lá e vamos chegar lá. A boa notícia, né? Vamos chegar lá. À medida que o homem vai evoluindo, ora mais pelos semelhantes do que por si mesmo. Olha que bonito isso. E isso eu falo assim, eu acho que a gente já consegue fazer mais isso, né? Orar pelos outros, por outras pessoas. Então, nós oramos, não tem problema orar por nós mesmos, nós podemos orar, né? Mas quando vai evoluindo, você começa a orar mais pelas outras pessoas, pelo mundo. Quando eu vejo uma dificuldade, ao invés de criticar, eu faço uma oração, eu peço por aquela pessoa, né? Então, vai modificando isso com a nossa evolução. A prece por outrem dilata a capacidade de amar e servir. Aí quando eu começo a fazer prece por o outro, eu quero que o outro esteja bem, e aí eu começo realmente a querer amar e servir cada vez mais um grupo maior de pessoas. Não adianta nós falarmos, eu vou amar todo o planeta agora, né? Aí põe uma pessoa perto da gente, vem essa pessoa ficar comigo. Aí você fala, menos essa pessoa. Né? Então não dá. E às vezes é a pessoa que está morando com a gente, né? O marido, o filho, uma pessoa bem perto, né? Então, realmente, vai aumentar essa capacidade de amar e servir, mas é sempre um trabalho de crescimento. Reconhecendo que ainda não sabemos pedir, de vez que, na maioria das vezes, ignoramos a essência de nossas próprias necessidades, imitemos o Divino Amigo, quando nos ensina a endereçar as nossas súplicas ao Pai. Aí a gente termina assim, dizendo, realmente, né, a gente está meio assim, não está sabendo muito pedir. A gente quer pedir, mas fica meio assim. Então, que a gente imite Jesus. Não foi o que ele veio fazer aqui, né, nos mostrar, então,
o que fazer, como fazer. E ele disse, né, como que nós poderíamos pedir. E ele diz, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como em toda parte. Então, quando nós orarmos, se nós conseguirmos falar, Deus, Senhor, seja feita a vossa vontade, não a minha. Né? E aí ele vai saber qual é a vontade dele, não a nossa. Porque eu, Senhor, ainda não sei pedir. Eu ainda sou aquela criança, querendo, exigindo, só a hora do recreio, né? Não querendo muito esforço. Mas eu estou crescendo, Senhor. Então seja feita a sua vontade, não a minha. E aqui a gente conta a história, então, de um rapaz, né, que quando criança, ainda com 10 anos, o pai era muito violento, e a mãe já não aguentava mais aquela vida, o deixa, né, vai embora e deixa ele com o pai. Imagina, então, agora uma criança de 10 anos. E quando ele ouvia até a mãe, o pai brigando, né, o pai batendo na mãe, batia nele, ele colocava, né, um fone de ouvido para ouvir música. E ele ficava ali, ouvindo música, realmente para tentar se livrar daquele mundo, né, daquele sofrimento todo. E ele cresce assim. E na escola ele começa a participar, já na high school ele começa a participar do coral. Ele tenta jogar futebol americano, porque era o que o pai queria, mas ele não consegue, ele se machuca. Então, colocam ele lá para cantar. E ele adorava música, mas para o pai, música, nem pensar, né? E aquele conflito todo com o pai dele. Ele cresce assim, e quando ele termina a high school, ele vai embora. Já não aguenta mais. Mas como ele aprendeu a cantar um pouco, ele gostava muito de música, ele sai dali e vai tocar numa banda. Começa a tocar músicas religiosas. Ele começa a cantar. E ele começa, músicas religiosas e não religiosas, começa a fazer shows, né? E vai, então, trabalhando aquilo. Só que cria um conflito dentro dele. Alguma coisa não estava certa. Ele tinha que voltar lá na cidade dele. Ele tinha que voltar para aquele pai dele. Para tirar aquela angústia que ele sempre sentiu, para tentar esclarecer tudo aquilo, né? Como que alguém podia ser tão violento, tratá-lo tão mal a vida toda. E ele volta. O dia que ele volta, o pai está dormindo já, ele vai lá, deita, e de manhã ele acorda, o pai fez um café da manhã maravilhoso para ele. Ele já olha desconfiado, né? Aí ele olha aquele pai, aí o pai diz, vamos orar. Que? Vamos orar. Aí ele fala, o que você está falando, né? Ora você, se quiser. E o pai então ora. E na oração, faz uma oração muito simples, mas diz assim, obrigada, Senhor, por ter atendido o meu pedido. Termina a oração, o filho não quer nem tomar café, está tão revoltado com aquilo, né? O que ele está fazendo? Que vai, fala, eu vou embora. E aí, quando ele entra no carro, ele pega um documento no carro do pai mesmo, ele pega e vê que o pai está com câncer. O pai está para morrer, realmente. E o pai, nesse tempo, entre descobrir a doença, o filho ter ido embora, começou a ouvir as músicas do filho no rádio. E então ele foi tocado realmente pelo filho cantando e ele aceitou Jesus. E aí o filho então vê aquilo, volta, conversa com ele e diz, qual foi o seu pedido, né, na prece que você falou? Ele disse que eu te visse mais uma vez antes de morrer. E agora eles têm, por aquele curto período que eles têm, né, que o pai tem de vida, eles têm um relacionamento maravilhoso. O pai, como ele mesmo diz, sai de ser um monstro para ser um herói para ele, né? Ali aquela pessoa consegue converter todo aquele período de dificuldade, anos de sofrimento. E ele realmente, né, enterra o pai com aquele amor pelo pai. Um momento que eles realmente, né, conseguem, através da oração, esse entendimento ainda em vida. Depois que o pai dele morre, ele tem uma inspiração e ele escreve uma música. E ele diz que demora 15 minutos para escrever a música, muito rapidinho. E nessa música, ele fala, eu só posso imaginar o que seria eu estar diante de Jesus. Você consegue imaginar? O que você pediria se você agora pudesse estar de frente a Jesus? Você fosse e olhasse a Jesus, o que você faria? Qual seria a sua reação?
Então eu vou colocar para vocês a música e eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra, para a gente então, mas nesse momento realmente que a gente possa sentir essa inspiração, tentar imaginar Jesus vindo ao nosso encontro e a gente começar a pensar o que eu pediria se ele estivesse aqui na minha frente agora. Pedi e obtereis. Que a gente possa imaginar, porque esse dia vai chegar, o dia que a gente vai estar diante de Jesus. Que a gente possa imaginar e trabalhar e pedir realmente para que esse dia chegue. Fiquem com Deus.